Muito boa noite. Bem-vindos à oitava edição dos Olhares Cruzados sobre o Porto. Como sabem, esta ideia dos Olhares Cruzados sobre o Porto é um pouco aqui uma motivação para discutirmos o Norte e o país. Creio que conseguimos construir um programa que abarca temas que são de interesse para a região e para a cidade. Agradecemos a todos os convidados que aceitaram aqui estar hoje e nas próximas sessões e agradecemos em particular aos nossos patrocinadores, sem os quais estas edições não seriam possíveis, neste caso concreto, à Ibersol, à EDP e à Deloitte. E eu, em nome da Universidade Católica, agradeço, como é evidente, ao Jornal Público, em particular ao meu camarada de aventuras e amigo, Manuel Carvalho, por ter mais uma vez ajudado decisivamente a montar estas sessões. E sem mais, porque o que interessa é o tema de hoje e ouvir os nossos convidados, eu passava a palavra à Bárbara, que vai moderar esta sessão, que porque ela própria não vai fazer a sua própria apresentação, para o caso de não saberem, a diretora do Jornal Público. Portanto, esse excelente produto que tem à vossa frente é dirigido por esta senhora que nos deu o prazer de vir cá hoje ao Porto e coordenar esta sessão. Sinais dos tempos que estão para vir. Falo daqui? Posso falar? Ok. Boa noite, obrigada a todos. É um prazer estar aqui numa sala cheia. Disseram-me que podiam ser 5 pessoas ou 200. É um prazer ver que temos uma sala cheia. O nosso tema de hoje é lideranças, o que valem as novas gerações. Tenho que agradecer desde já ao António Lobo Xavier ter aceito o nosso convite para um tema que não é óbvio e que nos pode levar para muitos caminhos. Além de advogado, de administrador da SONAI, de comentador político, membro do Conselho Consultivo do Público, o que muito nos honra, deu a si próprio há uns meses um rótulo e disse que era um homem descontente. Portanto, é um dos descontentes de Portugal. O António Lobo Xavier vai dar o primeiro passo no debate. E eu passo-lhe a palavra dentro de um minuto. Ao meu lado está o Miguel Guedes e o Jorge Guimarães, 2 jovens líderes. Veremos se estão descontentes ou não. O Miguel, que conhecemos de falar, de escrever e de cantar, é advogado na reserva, comentador de futebol, músico rock no ativo, um defensor que se calhar alguns não saberão, dos direitos de autor dos artistas, é um dos campeões, uma das vozes fortes desse tema, organizou uma das campanhas nacionais para explicar coisas simples às pessoas, como a música que ouvimos nos elevadores tem um autor e esse autor vive dessa música e dos direitos que tem sobre esse trabalho. O Jorge Guimarães, que é médico, empresário, criou a Alert, investindo o prémio Medicina da Bial para criar uma empresa muito pequena, 2 pessoas num T1, é uma história que todos conhecem e que hoje, 12 anos depois, tem 800 trabalhadores, está em 30 países. Penso que todos sabem, mas que faz sistemas informáticos para facilitar a informação e a comunicação nos hospitais, portanto a ideia é tirar os papéis dos hospitais. Ou seja, temos hoje para este debate três homens multitask, quase femininos, eu diria. Tantos talentos combinados. É dos melhores elogios que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Tantos talentos combinados. Temos do CDS ao Bloco de Esquerda. Bom, eu vindo para cá e com este tema, eu hoje não consigo deixar de pensar em líderes do futuro sem pensar na manifestação de há umas semanas da geração Arrasca,
tenho pena que tenha ficado esta palavra, que é uma palavra muito pouco bonita, para não dizer outra coisa, mas é como é. E no fundo o que me faz pensar é se esta de facto desta geração, que nós sabemos que não é uma geração só de jovens, ou seja, este movimento que surgiu e que nos surpreendeu, não sabíamos de facto o que é que ia aparecer, se ia ser médio, pequeno, grande ou médio, mas no fundo a pergunta que surge, que fica daqui é se esta geração, talvez a geração mais qualificada de sempre, mais sofisticada, mais cosmopolita, que Portugal produziu, que líderes é que vão sair daqui, não é? Que líderes é que vão emergir daqui? Sabemos que temos milhares e milhares, quase 70 mil licenciados sem emprego. Sabemos que saem do país 2.000 pessoas por mês, não necessariamente licenciados. Sabemos que este movimento que nasceu até pelo perfil que era pedido às pessoas para se juntarem, era: se não pertences a um partido, mas se não és totalmente anti-partido, uma coisa meio o que é que fica entre as duas, não é muito claro, mas esse era o perfil que era pedido às pessoas. Portanto, se não tens partido e se não és anti-partido, junta-te a nós. Fico a pensar se os futuros líderes estarão menos ligados aos partidos do que hoje. E no fundo, se é verdade, se é real esta preocupação que temos, por um lado, durante anos comentámos, nós um bocadinho mais velhos, que os jovens hoje estavam desinteressados, que eram apolíticos, que não se envolviam nos problemas reais do país. Hoje estão a debater, não sei se estão bem a debater ou se só estão a barafustar e a fazer barulho, não é? Esta ideia de vociferam para a mudança, mas não propõem propriamente, ou não sabem que caminho, que mudança é essa que deve aparecer. Mas pergunto-me se o país vai perder a melhor geração, ou a geração melhor preparada de sempre, e com isso se vai perder os melhores líderes, e portanto se esses líderes vão ficar algures noutros pontos do mundo. As perguntas são todas bem-vindas. Logo a seguir, as perguntas descontentes e as contentes, não temos nada contra perguntas contentes. E passo a palavra ao António Lobo Xavier. Sim. Obrigado, boa noite a todos. Eu estou razoavelmente embaraçado, porque, e tenho que começar por esse lado de expiação, que é uma coisa que corresponde bastante à minha maneira de ser. Eu fiz uns testes no IMD, na Suíça, sobre personalidade, se tinha personalidade para liderança, e o resultado saiu um pouco bizarro. O professor disse: talvez você possa ser um líder, mas com muita dificuldade, porque o mais provável será ser alcoólico ou toxicodependente. Porque, na ideia dele, os líderes têm uma grande apetência por comandar e por chefiar pessoas, e nenhuma preocupação com o acolhimento ou a aprovação que essas pessoas por eles lideradas lhes destinam. E nesse teste verificava-se que eu tinha uma coisa esquizofrénica. Queria mandar, mas queria que toda a gente gostasse muito que eu mandasse. Incompatível. Isso é quase uma incompatibilidade. Ele não me tirou as esperanças, mas disse que faria parte de uma percentagem ínfima. Se algum dia fosse líder do que quer que fosse, faria parte de uma percentagem ínfima. Um acidente. Um acidente. Um caso de escola, para mostrar. Bom, e de facto eu não sou líder, e essa é a primeira desculpa que peço. Não sei pouco disso. Sei
Sim, tem algumas teorias, umas ideias, mas não, eu próprio não sou um observador, e ainda por cima sou um observador que dá muita força às impressões, portanto não sustentado por estatísticas e grandes experiências, e sou um observador muito impressionista. Mas eu não entendi nada o tema como a Bárbara o apresentou. Não combinamos, claramente. Eu vou tentar chegar-me a esse tema, mas este ciclo, os olhares cruzados, tem uma tradição, muito grande. Eu estava a ouvir a Bárbara e perguntei onde é que entrou o Porto nessa apresentação. Bom, e realmente o tema, como não vou gastar muito tempo com estes introitos, mas o tema como ele está é um tema muito desafiante. Eu não recuso nada ao Manuel Carvalho, mas senti que era um grande desafio, porque o tema, tal como está, é liderança, que papel para as novas gerações, num ciclo chamado Olhares Cruzados sobre o Porto. E, portanto, quer dizer, eu acho que por muitas voltas que demos, o que eu acho mais provável que as pessoas que, pelo menos numa primeira fase, queiram ouvir, é pelo menos isto. O que é que acontece no Porto? O que é que acontece no Porto que o torne capaz de fixar as gerações com potencial de liderança? Como é que o Porto está num terreno de disputa sem fronteiras e que de resto não se confina a Portugal, pelas elites, depois já vamos ver o que é que isso significa, pela presença das elites, e que futuro tem o Porto para essas novas gerações, coisa que também temos de perceber bem o que é que são essas novas gerações. Aquilo sobre o que me propunha falar era mais isto. Como é que eu vejo o Porto, que ferramentas tem o Porto para fixar as elites, esses tais jovens de elevado potencial e com um conhecimento muito aperfeiçoado, capazes de grandes realizações? Que condições tem o Porto? Quem são os agentes da fixação dessas pessoas? Isso é possível? Não é possível? É possível vencer essa batalha? Faz sentido uma cidade interrogar-se sobre esse aspecto da sua vida, se é capaz de fixar as elites ou não? Se de facto no Porto, nas elites que existem, existe rejuvenescimento, existe suficiente mobilidade, e se essas lideranças na política, nas universidades, na vida cultural, se vão mudando, se vão rejuvenescendo, se assistimos a um movimento não de envelhecimento e de conservadorismo, mas se vemos no Porto abertura, espaços, caminhos para as pessoas se realizarem, nomeadamente essas novas gerações, sejam lá elas o que realmente são. Portanto, se o Porto tem condições para que se faça uma renovação das elites, na política, na cultura, nas empresas, se o Porto tem condições para essa renovação se faça bem, e quem são os agentes em quem podemos confiar para isso, se isso faz algum sentido, se essa discussão tem algum significado. E o primeiro ponto que queria dizer era o seguinte: há uma coisa que este ciclo fez nas discussões sobre o Porto, ou sobre o Norte em geral, por contraponto com o resto do país ou com Lisboa.